Seja bem-vinda ao Projeto de Boleira. Nesse projeto eu vou compartilhar com você dicas, estratégias para você se tornar uma boleira de sucesso. Isso é, ser referência em bolos caseiros na sua cidade e transformá-los em sua fonte de renda. E o tema de hoje é sobre a função dos ingredientes no bolo. Para que serve o ovo, para que serve o óleo, para que serve a farinha. Então, para você que adora me deixar doida aqui e alterar minhas receitas, fique ligada para que seu bolo não desande. É muito importante você saber exatamente qual a função de cada ingrediente no bolo. Mas por que, Fernanda? Para você poder fazer as suas substituições ou adaptações, bem como criar receitas como uma verdadeira boleira faz, ou ainda para descobrir onde está o erro daquela receita e como você pode melhorar. Olha que top isso! Lembrando que quando você substitui um ingrediente, logicamente seu resultado não será o mesmo, né? E eu sempre falo, a aluna que me pergunta, Fernanda, posso substituir tal ingrediente por outro? Eu falo, pode, mas não vai ficar igual. Então, é preciso testar. E é assim, tá? Quando eu desenvolvo as minhas receitas e dá certo, ela fica boa, eu dificilmente testo com outros ingredientes. Até porque cada um tem a sua função. Então, diante da perguntação sobre a substituição de ingredientes, eu resolvi falar sobre a função dos principais ingredientes que usamos nos bolos. Assim, você vai poder fazer as suas substituições com mais segurança. Mas vou falar de uma forma que todas as pessoas entendam. Nós sabemos que os bolos são resultado de uma série de reações químicas e que toda receita tem a sua proporção, certo? Mas eu não vou falar de química aqui não. Eu vou falar na prática o que acontece, ok? O açúcar. Fernanda, qual a função do açúcar na massa do bolo? Para deixar mais doce, uai. Mas não é só isso não. O açúcar dá sabor ao bolo sim. Ele funciona como se fosse o sal na nossa comida. A comida sem sal não tem gosto, né? Você concorda? Porém, em conjunto com a gordura, o açúcar ajuda o bolo a crescer. Você pode ver que os bolos sem açúcar, os diets, não crescem tanto e não são tão macios como os que levam açúcar. Umas observações importantes sobre o açúcar. Eu sempre falo nas minhas receitas para você bater a emulsão no liquidificador até dissolver o açúcar. Mas por que isso? Primeiro, porque se você não dissolver o açúcar, ele pode ir para o fundo da forma, dar uma caramelizada e grudar e você não conseguir desenformar. Segundo, porque se você não dissolver o açúcar, seu bolo poderá baixar, já que ele, batido com a gordura, ajuda o bolo a crescer. Mas qualquer açúcar, Fernanda, qual você usa? Qual o melhor? Eu posso substituir o açúcar cristal pelo açúcar refinado? Qual a quantidade? Vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de açúcar que geralmente são usados na preparação dos bolos. Olha só, nós temos o cristal e é o tipo de açúcar que eu uso porque aqui na minha região é mais em conta e nos meus bolos não influencia o resultado, porque eu bato tudo no liquidificador. Nós temos aqui o açúcar refinado e, segundo alguns artigos, tem menos nutrientes porque são mais processados. Ele é mais fácil de dissolver do que o açúcar cristal, mas tem algumas opiniões que entendem que ele não estrutura a massa tão bem quanto o cristal. Como eu não trabalho com bolos confeitados, eu não enxergo essa diferença. Muitas alunas têm me perguntado se podem substituir o açúcar cristal pelo refinado e se teria alguma diferença quanto a medidas. E vamos lá! Nas minhas receitas você pode sim substituir e fará da seguinte forma. Você vai usar a mesma medida de açúcar cristal, né? Quando você for substituir, você vai usar a mesma medida de açúcar refinado, ou seja, uma xícara minha de açúcar cristal equivale a 170 gramas e uma xícara minha de açúcar refinado equivale a 170 gramas. Eu acabei de pesar aqui na minha balança. Nós temos também o açúcar demerara. Ele tem um sabor mais intenso e dizem que ele é menos prejudicial que o cristal e que o refinado. Temos também o açúcar mascavo e é o menos processado de todos. Ele tem um sabor de melado de cana.
e contém mais nutrientes. Mas cuidado, porque ele deixa muito sabor no bolo. Lembrando que se você for fazer essas substituições, você precisa precificar, porque o demerara, o refinado, o mascavo são mais caros. Fernanda, e a manteiga e a gordura? Manteiga, margarina, óleo, qual que eu uso? Agora nós vamos falar da função da gordura no bolo. Manteiga, margarina, óleo, qual usar? A gordura é essencial para deixar o bolo fofo e influencia muito na sua durabilidade. Mas afinal, Fernanda, manteiga, margarina ou óleo? Eu particularmente prefiro usar óleo nas minhas receitas, ainda que a manteiga seja mais saudável. Mas por quê? O óleo é mais em conta que a manteiga e a margarina, então diminui muito o custo do meu bolo. Ao meu ver, o bolo fica mais fofo e úmido por mais tempo, ou seja, a durabilidade dele é maior que os bolos feitos com manteiga ou margarina. O bolo feito com a margarina ou a manteiga, no segundo dia já estão esfarelando. Se eu precisar colocar um bolo na geladeira, ele manterá a mesma textura, o que não acontecerá com os bolos feitos com manteiga ou margarina, já que eles endurecem quando a gente coloca ele na geladeira. E sem contar que o óleo passa despercebido no paladar se ele estiver na proporção correta na receita. Já a manteiga e a margarina a gente consegue sentir o sabor. Fernanda, tá bom, e qual óleo eu uso? Eu uso óleo de soja comum, porque é mais em conta e porque não deixa sabor no bolo. Diferentemente dos outros, de milho, girassol, canola. Gente, eu tenho uma aluna em que ela tinha acabado de entrar no curso, enfim, e fez um bolo meu de cenoura e me mandou um recado falando que o bolo havia ficado horrível, com muito gosto de óleo, e que o marido dela não tinha conseguido comer. Eu fiquei apavorada, porque nunca ninguém reclamou do meu bolo de cenoura. E aí, perguntando para ela sobre os ingredientes, ela me disse que estava usando óleo, se eu não me engano, era de girassol. Eu falei, olha, a única coisa diferente que você está usando nessa receita é o óleo. Eu uso óleo de soja e garanto para você que esse bolo fica fofinho e que esse bolo não fica com gosto de óleo. E foi aí que ela tentou, ela fez novamente essa receita e fez com óleo de soja e, gente, deu super certo. Então, por isso que eu uso o óleo de soja sem medo de ser feliz. Mas eu posso substituir o óleo por margarina ou manteiga nas suas receitas, Fernanda? Em algumas, sim. E quando for substituir, use o mesmo peso, ainda que a manteiga tenha 20% de água e 80% de gordura. Mas e os ovos? Qual é a função deles? A principal função dos ovos é dar liga, endurecer e dar firmeza à massa. É o ovo quem mistura os ingredientes que sozinhos não iriam se misturar, como a gordura e o leite. Olha que interessante. Isso porque o ovo contém um emulsificante natural. É muito importante respeitar o peso dos ovos na receita. Caso você use ovos muito pequenos, o seu bolo vai ficar menor. E se você usar ovos muito maiores do que pede na receita, esse bolo pode crescer muito, ficar muito fofo e esfarelar quando você for cortar. Você não vai conseguir nem cortar o bolo, que ele já vai quebrar. Os ovos também ajudam a dar leveza à massa. Por isso que muitos bolos usam clara em neve para fornecer maior quantidade de ar. E você pode reparar que quando você bate a clara em neve, ela fica cheia de bolinhas de ar. Esse ar irá deixar o bolo mais macio e fofinho. Por isso, normalmente, quando um bolo leva muitos ovos na receita, não usamos fermento ou usamos muito pouco. Tá, Fernanda, mas e o leite, a água, para que serve? Qual é a função deles? O leite, curiosamente, tá? Ele não dá sabor, pois ele tem pouca lactose. O que é isso aí? É o açúcar do leite. Mas tanto ele quanto a água servem como amaciante. Porém, usar muito líquido na massa fará com que ele fique com um aspecto solado. Cuidado com isso aí, hein? Algumas receitas pedem para incorporar água quente como último ingrediente. E você sabe por quê? Porque ele serve para ativar o fermento.
já que o fermento começa a agir com a umidade do ar e o calor. Tá bom, Fernanda, mas e o iogurte? Você usa nas suas massas, né? Para que serve esse iogurte? Eu uso iogurte porque eu gosto do sabor do bolo. Lembrando que o bolo não fica com o gosto do iogurte, eu gosto do saborzinho do bolo. E eu acho que o iogurte deixa a massa mais macia, talvez por causa da sua acidez. E eu acho que ele mantém uma durabilidade, mantém a umidade do bolo por mais tempo. Além do que, a maioria das minhas concorrentes, né, das boleiras, elas fazem bolo com água e leite. E eu, para me diferenciar, uso o iogurte. Agora vamos falar da farinha. A farinha é a estrutura do bolo, já que o seu amido coagula com o calor, deixando o bolo firme depois de assado. Bolo com muita farinha resultará em um bolo duro e baixo. Cuidado nas medidas. O tipo da farinha interfere muito no resultado do bolo também. Geralmente, a maioria das farinhas que encontramos nos mercados são tipo 1, enriquecidas com ferro e ácido fólico, mas isso não interfere na massa, tá? Mas é preciso ficar atenta sobre a quantidade de proteína de trigo que tem na farinha. Quanto mais proteína, mais glúten ela vai desenvolver e mais elástica vai ficar a sua massa. Por isso, sempre oriento as minhas alunas que após acrescentar a farinha de trigo, misture somente para incorporar os ingredientes. Se mexer demais, pode resultar em um bolo embatumado, elástico e cheio de bolhas grandes. É por isso que batemos a emulsão separadamente. Quanto menos misturar após acrescentar a farinha, melhor. As farinhas que possuem mais proteínas são ótimas para fazer pães e não bolos. Então, se você se deparar aí com farinha especial para panificação, não compre, porque são mais fortes, ou seja, mais proteína e desenvolvem mais glúten. Escolha as farinhas mais claras para os bolos ficarem mais clarinhos e mais bonitos. Peneirar a farinha é sempre importante para você quebrar os grumos e promover a aeração da massa. Esse processo faz com que ela hidrate melhor e que se incorpore melhor os ingredientes. Cuidado com batedeiras muito potentes e velocidades altas na hora de bater a farinha. O segredo aqui é adicionar a farinha e misturar com o fouet ou uma colher de pau como a vovó fazia. Fernanda, posso fazer as suas receitas na batedeira? Eu não aconselho, porque as minhas receitas são fluidas. Se você bater ela na batedeira, a massa vai ficar com muitas bolhas e não ficará legal. Fernanda, qual é a farinha mais indicada? Com ou sem fermento? A farinha sem fermento, sem dúvida, pelo amor de Deus. Mas por quê? Principalmente porque nós temos o controle sobre a receita, sobre todos os ingredientes que a gente vai colocar ali. Existem muitas variáveis na farinha com fermento, como por exemplo o poder de ação do fermento. Nós sabemos que o fermento começa a agir com a umidade e com o calor do forno, certo? Se o seu pacote de farinha estiver furado lá no mercado, ou se essa farinha estiver muito tempo lá estocada, ou se estiver num ambiente muito úmido, o fermento daquela farinha já começou a agir e você não vai ter o resultado esperado. Fernanda, mas e o fermento químico, o bicarbonato, as claras em neve? O fermento químico basicamente é o que faz o bolo crescer. Ele é composto por uma mistura de substâncias que, em contato com a umidade e o calor, fazem a massa crescer e ficar fofa, ok? O bicarbonato de soja é um dos ingredientes utilizados para fazer esse fermento químico. E atenção! Se você adicionar bicarbonato numa massa que já tem fermento, você estará intensificando as reações do bicarbonato. O fermento e o bicarbonato vão favorecer por quê? Para o surgimento de bolhas, né? Por reação química, e essas bolhas serão liberadas, serão dilatadas pelo calor quando o bolo estiver assando. É isso que faz o bolo crescer. Mas se você usar esses ingredientes em excesso, surgirá tantas bolhas, que seu bolo vai crescer e vai murchar. Olha uma dica legal. Se você quiser um bolo de chocolate bem pretinho, você pode acrescentar uma colherzinha de café de bicarbonato na massa.
Porém, bata esse bicarbonato com a emulsão e não juntamente com o fermento, pois aqui a função dele não é crescer e somente dar cor. Mas olha só, cuidado aqui também. Se você usar o bicarbonato em excesso na massa de chocolate, a consequência é um sabor metalizado. Ninguém merece, hein? Porque o chocolate é um ingrediente alcalinizado, beleza? Fernanda, mas e as claras em neve? As claras em neve também possuem a função de deixar a massa mais fofa e aerada. Porém, se usadas em excesso, o bolo também poderá murchar. Elas devem ser acrescentadas somente ao final da receita. Eu gosto de usar as claras em neve nos bolos que eu acrescento pedaços de goiabada, gotas de chocolate, porque aí esses ingredientes não vão direto para o fundo. Ela mantém uma massa mais estruturada. Olha uma dica legal. Quando você fizer bolos com clara em neve, você vai separar um pouco do açúcar que vai na receita daquele bolo, umas 2 colheres, para você bater as claras em neve. Você vai, lembrando, né, gente? A batedeira toda limpinha, sequinha, sem resíduo de água, sem resíduo de gordura, ou seja, de gema, tá? Você coloca as claras em neve, liga a batedeira e quando ela tiver atingindo o ponto de clara em neve, não firme, né? Clara em neve, você coloca o açúcar, 2 colheres de sopa e aí volta a bater. O que vai acontecer? Essa clara em neve vai ficar num ponto de suspiro, como se fosse um suspiro. E isso aí vai fazer com que as suas claras em neve não murchem. Olha que massa essa dica aí, hein? E aí a sua massa vai ficar mais estruturada. E aí, gostou do que você aprendeu hoje? Estudar os ingredientes é muito importante, porque quando nós conhecemos as suas funções, nós podemos criar receitas novas, fazer as substituições quando necessário e muito mais. Esse é o caminho para você se tornar uma boleira de sucesso. Esse foi mais um episódio do Projeto Boleira. Eu sou Fernanda Yamal e se você quiser mais dicas e receitas, me encontre no Instagram, no Facebook e no YouTube. Beijo da Fê e até a próxima!